Bom dia a todos os desembargadores. Cumprimento todos em nome da presidente, desembargadora Vânia Forte Bittar. Inicialmente, quero registrar a presença aqui de Aline Macedo Neri, da Comissão de Proteção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como da ex-deputada, defensora pública em exercício e representando a PPD, Regina Barata. Senhores desembargadores, quero também somar votos, né? Já que já é a Semana Santa, desde já desejar uma feliz Páscoa e abençoada Páscoa a todos os desembargadores e a todos os presentes. E a representante do Ministério Público, acredito que está por vídeo, né? Saudá-la também. Desembargadores, esse é um caso histórico neste tribunal, tendo em vista se busca dar fim a um ciclo de discriminações vivenciadas por alunos, crianças, adolescentes com deficiência nesse estado. Trata-se de um caso, um breve resumo, dia 25 de abril de 2021, em que 26 de abril de 2021, em que uma mãe, que no caso é a senhora Keila, que está aqui presente hoje, foi visitar uma escola junto de sua mãe, a mãe dela, né? A avó da criança que foi vítima de discriminação, que é o Atos. E naquele momento, era a inserção daquela criança no mundo educacional oficial, né? Uma escola. Então imagine esse momento, né? Período pandêmico, pós-pandêmico, então a inserção de uma criança no ambiente escolar, uma criança com deficiência. É lógico que essa mãe fez uma busca por uma escola que aliasse vários critérios, além de estrutura física, qualidade, o melhor para seu filho, como todos nós que estamos aqui buscamos para os nossos filhos. Então ela vai a essa escola, chega determinado dia, que é no dia 26, é recebida por um funcionário de nome Lucas, que apresenta a escola e ela, a vaga para o Jardim 1, sim, a vaga. Então eu quero conhecer a escola, conhecer a estrutura e questiona qual o tratamento que é dispensado por esta instituição de ensino para alunos com deficiência, para alunos com necessidades especiais. E o corpo técnico a recebe, informa que é o melhor, a sala de multirrecursos, a inclusão efetiva e só não a letra morta da lei. Então aquela mãe ouviu todas aquelas informações e ao final informou que o seu filho possuía síndrome de Down. Ela disse: mãezinha, não tem problema, venha amanhã, traga o pai, traga a criança para conhecer a escola que ele vai estudar. E no outro dia, compareceu a mãe, a criança, o pai, que inclusive é defensor público atuante aqui na capital, atua em uma vara criminal, ou seja, o colega defensor conhece o sistema de justiça assim como todos nós, e vai visitar esse colégio, acompanhado da babá. A criança conhece o colégio, tem contato com o colégio. Inclusive, levaram ele à sala em que ele seria inserido. Veja, é essa sala que você vai estudar. A expectativa criada, não só pela família, mas pela criança. Que, olha, são os meus amiguinhos, foi abraçado. Isso não sou eu que estou falando, não. É a instrução processual que falou tudo isso. Foi abraçado. Tudo certo. Então os pais, a escola dos sonhos. Chega momento do crime, né? Leva para uma sala. Mãezinha, paizinho, tá tudo certo. Vamos, não é um teste, fazer uma entrevista para ver como é o desenvolvimento pedagógico do filho. E o filho assustado, nem sabia que ia ter entrevista, não sabia de nada, pensou que era só para conhecer a escola, ficou assustado, tímido com toda aquela situação. Afinal, eram pessoas que ele nunca viu na vida.
e estavam aplicando verdadeiros testes sobre a sua capacidade intelectual. E aí, após a realização desses testes, que a escola rotula apenas de uma entrevista, né, foi dito para essa mãe, para esse pai, que não seria possível a inserção dele na turma, porque a turma é barulhenta, porque já existe um laudado e outro investigação, porque o Atos não tem a atenção necessária para ser inserido nesta turma. Ele não tem a atenção necessária decorrente da deficiência que ele possui. E a mãe questiona, mas tem a vaga? Tem, mas não para o seu filho. Nessa turma ele não pode ser inserido. Então é a partir desses fatos, esses pais e essa criança que foram humilhados no Colégio Paulista, aqui da cidade de Belém, é que repisam essa apelação. Em que essa coordenação pedagógica, que na verdade, não sei que pedagogia é essa, perpetrou essa série de discriminações contra a criança Atos. E aqui, excelências, eu fiz um brevíssimo resumo por conta do tempo. Mas tenho certeza que o doutor relator, desembargador Rômulo Nunes, fez uma leitura minuciosa e sabe que existe ata notarial, existe testemunhas, existem funcionários da escola aduzindo que é a coordenação pedagógica que faz a admissão. E são esses os fatos. E por que eu digo que é histórico? Todos nós, eu tenho 2 filhos, Mateus e Lucas. Um deles é autista, que é o Mateus, suporte nível 3. E são inúmeras as escolas que, a atitude criminosa, realizam um teste que não tem que ter teste nenhum. Não tem que ter teste. E quem diz isso não sou eu, é a lei. A lei determina que não tenha qualquer teste para admitir a criança. É acesso pleno à educação. O que a escola pode fazer, e dentro do seu poder diretivo, é fazer uma avaliação para verificar em qual turma a criança melhor se encaixa a partir do seu desenvolvimento que possui. Mas inadmitir, impossibilitar aquela criança de ter acesso a uma educação de qualidade é um absurdo. Excelências, a coordenação pedagógica disse para a mãe, nós não temos a qualidade necessária para oferecer ao seu filho. Então o Colégio Paulista de Belém é incompetente, não serve para educar crianças, porque se não possui a capacidade necessária para educar crianças e jovens, deve estar de portas fechadas. É inadmissível que em 2024 estejamos tratando aqui do básico. Do básico. Afinal, a Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência, que foi incorporada lá em 2008, eu estou falando da primeira emenda constitucional, a primeira convenção que foi incorporada em nosso sistema jurídico, com o nível de status de emenda constitucional e que trouxe um capítulo todo dedicado às pessoas, aos direitos das pessoas com deficiência. E, digo mais, para que possamos dizer, doutor Lucas, mas que crime é esse que o senhor está inventando? Eu não estou inventando crime nenhum. Está aqui. Lei 7.853, artigo 8º, inciso 1. Caput constitui crime. Recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, fazer cessar a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer grau de público ou privada em razão da deficiência. Isso é crime. Isso é crime. Mas eu não preciso dizer aqui, eu tenho 30 anos. E aqui eu não estou falando de idade, eu estou falando de experiência. Vossas Excelências sabem, reconhecem, não de terem vivenciado tal situação, mas de saber de situações de crianças que foram vítimas de tal crime. É crime, Excelências. E é crime.
E, além disso, constitui, de acordo com o artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que emergiu em 2015, a partir exatamente da incorporação da Convenção da ONU, que eu fiz referência anteriormente, ali foi a introdução da discussão dos direitos das pessoas com deficiência. Em 2015, veio o Estatuto, popularmente conhecido como Estatuto, né, no âmbito interno, que traz em seu artigo 88, que é a prática de induzir, incitar, discriminar com pessoa com deficiência. Doutor Lucas, mas onde é que está a discriminação? A matrícula foi negada, Excelência. Nas razões de apelação interpostas, apresentadas pela Daniele, que é a coordenadora pedagógica, ela fala que foi um mal-entendido. Foi um mal-entendido, Excelências. E permita-me aqui citar que eu acredito, então, que esse mal-entendido, ele é sistemático nessa escola, que é o Colégio Paulista aqui de Belém. Porque eu tenho uma denúncia de 24 de março de 2023, que tramita ainda no primeiro grau, exatamente sobre os mesmos fatos, em que o denunciado é o dono da escola, em que 2 crianças autistas chegaram, a mãe chegou para fazer a matrícula, e quando foi informado que eram 2 crianças autistas, espera aí, deixa eu chamar aqui para fazer a entrevista com a coordenação pedagógica. Novamente, é a coordenadora, a psicopedagoga e a psicóloga. Então, aqui, percebe-se que é sistemático a prática criminosa da instituição de ensino em inadmitir crianças. Deixa eu avaliar, deixa eu ver aqui como é a deficiência. Ah, não gostei dessa deficiência, não quero. Manda embora. Como se fosse um pedaço de nada, Excelências. Engraçado notar que é aduzido que não trouxe nenhum trauma para a família. Imagine o trauma, Excelência. Essa mãe que está aqui, por óbvio, essa criança não ficou nessa escola, porque não tinha vaga. Ela ainda tentou, Excelência, ainda fizeram requerimento por escrito. Mas a escola nunca respondeu, porque não vai admitir que não gosta de pessoas com deficiência, de que pratica crime discriminatório. Ela não vai assinar. E aí, essa mãe foi obrigada a matricular o filho em uma escola. Eles moram no bairro da Marambaia, Médici. Ela foi obrigada a matricular o filho dela numa escola aqui na Castelo, que é o espaço da criança. Não estou fazendo propaganda, não. Só para a gente dimensionar, essa mãe teve que se deslocar para lá. Ela queria uma escola próximo da casa, como qualquer um de nós. A gente quer facilidade. Mas por quê? Porque ela não sentiu mais segurança. Em escolas, só naquele ambiente ela se sentiu segura. E ela permaneceu por 4 meses, Excelências. A mãe da criança é servidora do nosso tribunal aqui do Estado do Pará. Por 4 meses, na porta do colégio, todos os dias quando a criança ia para o colégio. Ela entrava, a mãe ficava lá. Sabe o que é isso, Excelências? Isso é desespero. Isso é trauma. Isso é dano. Dano à saúde de uma mãe. Dano à saúde de um pai. Dano a uma criança que não pode passar de carro ou de ônibus na Augusto Montenegro, porque quando vê a escola diz, olha, era aquela escola que eu ia estudar. Certo, Excelência. Então, feitas as razões sustentadas, né, a defesa busca a reforma da sentença a fim de que toda a coordenação da pedagógica seja condenada, pois não foi só a coordenadora pedagógica que avalizou a negativa, tendo em vista que a psicóloga e a psicopedagoga aderiram ao dolo quando permaneceram e tentaram convencer a mãe que aquela decisão era mais acertada. Assim sendo, bem como a defesa busca que, além da recusa de matrícula, as 3 apeladas sejam condenadas pela prática de discriminação disposta no artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Obrigado, Excelência. Obrigada, doutor. Devolvo a palavra ao eminente relator.